Deixa eu falar uma coisa que a maioria dos homens vai odiar escutar. Se você é um homem mais velho e está correndo atrás do que acha que é sexo de graça, você não está ganhando, está pagando. Você só está cego demais para ver a conta. Pensa nisso por um segundo. Você vai para o encontro, gasta um pouco, se mostra confiante, fala as coisas certas e, em algum lugar da sua mente, você relaxa e diz a si mesmo: pelo menos eu não paguei por isso. Sem contrato, sem obrigação, sem compromisso. Só uma troca simples. Ou pelo menos é o que parece. Mas e se essa for a maior mentira que você já acreditou? Porque no mundo de hoje, nada é realmente de graça. Nem os aplicativos que você desliza, nem a atenção que você dá, nem a validação que você busca. Se você não está pagando diretamente, você está pagando de uma forma que não mede. E é aí que a maioria dos homens perde. Não porque não podem pagar, mas porque nem percebem que estão gastando algo valioso. Aqui está a regra que a maioria das pessoas ignora. Se você não paga adiantado, você sempre paga depois. E o custo mais perigoso é o que você ainda não vê. Porque a conta não chega na hora, ela aparece mais tarde. Na sua energia, no seu foco, na sua autoestima. Às vezes, meses depois, quando você olha para trás e percebe quanto tempo você jogou fora por algo que nunca te deu nada em troca. Deixa eu te perguntar uma coisa, honestamente. Você já se afastou de uma situação como essa? E em vez de se sentir realizado, você simplesmente se sentiu estranho, não satisfeito, não orgulhoso, apenas vazio. Como se algo não se encaixasse, como se você desse mais do que recebeu, mas não conseguisse explicar como. Esse sentimento, essa é a conta, simplesmente não chegou em dinheiro. E é aqui que a ilusão se torna perigosa. Porque uma vez que você acredita que algo é de graça, você para de contabilizar o custo. E quando você para de contabilizar o custo, você para de se proteger. Você começa a repetir o padrão de novo e de novo. Cada vez pensando que está ganhando algo enquanto perde lentamente algo muito mais importante. E aqui está a verdade que a maioria dos homens nunca quer encarar. Os piores negócios da vida são aqueles que parecem oportunidades. Então, a verdadeira pergunta não é: é de graça? A verdadeira pergunta é: pelo que você está pagando de verdade? Porque uma vez que você vê o custo claramente, você não consegue mais não ver. E vamos detalhar o primeiro preço que a maioria dos homens paga em silêncio, sem nunca admitir: a troca da dignidade. Vamos falar sobre o primeiro custo, aquele que a maioria dos homens sente, mas quase nunca admite: sua dignidade. E é aqui que a mudança começa. Não fora, mas dentro. Porque no momento em que você entra nesse jogo, você está atuando. Preste atenção no que acontece. Seu tom muda, suas palavras mudam, seu comportamento se torna calculado. Você não está expressando quem você é. Você começa a dizer coisas que não sente totalmente, a rir de coisas que não acha graça, a fingir interesse em conversas que realmente não te interessam. E você justifica. É assim que funciona. É assim que você a atrai. Mas olhe mais fundo. Toda vez que você faz isso, você troca uma parte da sua identidade por um momento de atenção. E a atenção é boa por um segundo, mas o respeito não vem da atuação. Ele desaparece por causa dela, porque ela consegue sentir. Mesmo que nunca diga, ela consegue sentir que você está tentando impressionar, tentando ganhar aprovação, tentando se manter relevante no mundo dela. Um homem que tenta provar seu valor é um homem que já duvida dele. É por isso que algo estranho acontece. Ela fica, sorri, participa o suficiente para manter as coisas funcionando. Mas falta algo. Você consegue sentir, na forma como ela verifica o celular, na forma como a atenção dela se desvia, na forma como a energia dela não está completamente com você. E em vez de recuar, a maioria dos homens se esforça mais. Falam mais, gastam mais pensando: se eu fizer um pouco mais, eu a conquisto. Mas é aí que a armadilha aperta. Porque quanto mais você atua, mais o seu valor cai. Existe um nome para isso: o urso dançarino. Reduzido a fazer truques para chamar a atenção. E o público não respeita o urso. Eles o observam, o usam, às vezes riem dele. É isso que acontece aqui. Você troca sua autoridade natural
sua presença tranquila, sua identidade enraizada por uma aprovação temporária. E no fundo você sabe que a conexão não é real. Você sabe que o interesse é condicional. Você sabe que se parasse de interpretar o papel, tudo desapareceria. Então você continua atuando porque parar significaria encarar a verdade. E a verdade é simples. No momento em que você atua para chamar a atenção, você perde autoridade. E uma vez que a autoridade se foi, a atração desaparece lentamente com ela. Então pergunte a si mesmo honestamente: é realmente de graça se custa sua autoestima? Porque esse é o primeiro preço. E não é pequeno. Agora vamos falar sobre o custo que a maioria dos homens acredita entender. O dinheiro. Porque é aqui que a ilusão se sente mais forte. Você diz a si mesmo: eu não estou pagando por isso. Não há transação direta, nem preço fixo, nem troca óbvia. Então, na sua mente, você está ganhando. Mas vamos devagar e ver o que realmente está acontecendo. Você organiza o encontro, escolhe o lugar, escolhe algo impressionante, algo que indique status. Porque você já sabe que não está competindo com a juventude. Você está competindo em estilo de vida. Então a noite começa. A viagem até lá, o jantar, as bebidas depois, talvez mais uma parada, talvez um hotel. Individualmente, cada custo parece pequeno, quase insignificante. Mas some-os, uma noite se torna um padrão se torna um hábito. E de repente, você não está gastando ocasionalmente, você está gastando constantemente. E aqui está a parte que a maioria dos homens evita calcular. Você não está pagando apenas pelo momento, está pagando pela possibilidade. Não há garantia, nem certeza, nem retorno. Pode ser que você consiga intimidade, ou pode ser que você só consiga uma conversa. Pode ser que você consiga interesse, ou pode ser que você só consiga atenção tempo suficiente para que a noite continue. E é aí que a matemática falha, porque você está investindo sem controle sobre o resultado. E com o tempo, isso se torna algo perigoso. Você não está mais saindo para encontros, você está financiando. Financiando a experiência, financiando o ambiente, financiando o acesso. E quanto mais você faz isso, mais normal parece. Até que um dia você para de questionar completamente. Permita-me dizer de forma simples: se você tem que criar constantemente a experiência só para manter o interesse, então o interesse não está em você, está no que você fornece. E no momento em que isso para, tudo o mais também para. Essa é a parte que a maioria dos homens não quer encarar. Porque força a fazer uma pergunta difícil. Estão realmente te escolhendo ou você está sendo temporariamente útil? E no fundo, você já sabe a resposta. Então agora pergunte a si mesmo: é realmente de graça se está esgotando silenciosamente seus recursos sem nunca te dar algo real em troca? Porque o dinheiro não é só sobre números, é sobre o que ele representa. Seu tempo, seu esforço, sua energia vital se transformam em valor. E aqui você está gastando em algo que nem fica. Essa não é uma troca inteligente, é uma perda silenciosa. Agora vamos nos afastar do dinheiro, porque o que você perde aqui é algo que você não consegue recuperar facilmente: sua energia. E é aqui que as coisas se tornam silenciosas, sutis, difíceis de medir porque ninguém fala sobre isso. Mas você sente. Pense em como você se sente depois dessas situações, não durante, depois. Quando a noite termina, quando a conversa termina, quando tudo se acalma, o que resta? É clareza? É força? É foco? Ou é algo mais, uma espécie de peso, uma espécie de neblina mental, uma queda na motivação que você não consegue explicar? Você acorda no dia seguinte e está mais lento, menos perspicaz, menos motivado. E você não conecta isso ao que aconteceu, mas está conectado porque cada interação como essa tira algo de você. Não fisicamente, mas internamente. Você está dando atenção, está dando energia emocional, está se abrindo para alguém que mal conhece. E aqui está a verdade que a maioria dos homens ignora. Você não apenas experimenta as pessoas, você as absorve. A mentalidade delas, o estado emocional delas, a instabilidade delas, não fica com elas. Parte disso vem com você. E é por isso que algo estranho acontece. Depois de certos encontros, você não se sente melhor.
Você se sente estranho, ansioso sem motivo, distraído sem causa, afastado da sua própria direção, porque você não apenas compartilhou tempo, você compartilhou energia. E nem toda energia é limpa, nem toda energia é estável. Quando você convida alguém para o seu espaço, você também convida tudo o que essa pessoa traz consigo. O estresse dela, a confusão dela, o caos dela. E se você é um homem que construiu estrutura, disciplina, foco, esse caos não te eleva, ele te afunda. Lentamente até que um dia você percebe que não é tão perspicaz quanto costumava ser, nem tão focado, nem tão motivado. E você não consegue entender o porquê, mas a razão é simples. Você tem vazado energia aos poucos, momento a momento, por algo que na verdade nunca te preencheu. E aqui está a parte mais difícil de aceitar. Você pensou que estava pegando algo, mas tiraram algo de você. Essa é a verdadeira troca. Então agora pergunte a si mesmo: é realmente de graça se te deixa com menos do que você começou? Porque a energia é tudo, e uma vez que você começa a perdê-la, todo o resto começa a segui-la. Agora, vamos ser realistas. Não sobre as emoções, não sobre o dinheiro, mas sobre o seu corpo. Porque seu corpo não se importa com o seu ego, não se importa com como você se vê. Ele responde à realidade. E aqui está a realidade que a maioria dos homens evita. Você não tem mais 25 anos. Sua energia não é ilimitada. Sua recuperação não é instantânea. Seu sistema não foi projetado para estresse e estimulação constantes. Mas o estilo de vida que você busca exige exatamente isso. Pense no processo. Você conhece alguém novo. Imediatamente seu corpo entra em modo de atuação. A pressão, tácita, mas real. Eu pareço bem o suficiente? Vou atuar bem? Vou impressioná-la? E mesmo que você não diga em voz alta, seu corpo sente. Sua frequência cardíaca aumenta. Seus níveis de estresse aumentam. Sua mente se torna alerta, tensa, reativa. Isso não é relaxamento. Isso é estresse. Esgota seu sistema, eleva o cortisol, desgasta lentamente seu corpo. E não para por aí. Depois que o momento passa, há uma queda. A energia cai, o foco cai, o impulso cai. Você acorda no dia seguinte e sente isso. Uma espécie de fadiga que não faz sentido. Uma espécie de peso que você não esperava. E você diz a si mesmo: não é nada. Mas não é nada. Seu corpo está te dizendo algo. Você acabou de trocar um breve momento de prazer por um período mais longo de fraqueza. E quando isso se torna um padrão, o custo se multiplica. Seus treinos sofrem, seu foco diminui, sua motivação desaparece e lentamente sua vantagem desaparece. Aquela perspicácia que você costumava ter, aquele impulso, aquela clareza, começa a desaparecer. Não tudo de uma vez, mas com o tempo. E é isso que o torna perigoso. Porque não parece uma grande perda. Parece uma pequena queda repetida de novo, até que um dia você não está mais operando no seu nível máximo. E aqui está a verdade. Seu corpo leva a conta mesmo quando sua mente tenta ignorá-lo. Então pergunte a si mesmo: é realmente de graça se seu corpo é quem paga o preço? Porque uma vez que sua energia no seu corpo diminui, todo o resto a segue. Agora temos que falar sobre algo que a maioria dos homens evita completamente. O risco. O risco real. Porque tudo de que falamos até agora, dinheiro, energia, dignidade, seu corpo, essas são perdas. Mas isso pode destruir tudo. E não precisa de muito. Pense em como essas situações geralmente começam. Você conhece alguém, talvez por um aplicativo, talvez por um ambiente social. Conversam, conectam, passam tempo juntos. Tudo parece normal, consensual, fácil. Mas aqui está a parte em que a maioria dos homens não pensa. Não há estrutura, nem acordo, nem proteção. Tudo se baseia em suposições. E a suposição é frágil porque as pessoas não continuam as mesmas. As emoções mudam. A percepção muda. O que pareceu bom no momento pode ser interpretado de forma muito diferente mais tarde. E uma vez que essa mudança acontece, você perde o controle da narrativa. Vamos ser claros. Não importa qual foi sua intenção. Não importa o que você acreditava que era mútuo. Uma vez que a história muda,
você não tem mais o controle. E no mundo de hoje, isso por si só é perigoso, porque a reputação pode ser danificada instantaneamente, sem provas, sem contexto, sem que sua versão seja ouvida. Uma acusação pode desfazer anos de trabalho, seu nome, seu negócio, seus relacionamentos. Tudo o que você construiu colocado em risco por uma situação que você pensou ser inofensiva. E isso é o que o torna pior. Você não se preparou para isso. Sem limites, sem clareza, sem salvaguardas. Apenas confiança. Confiança em alguém que mal conhecia. Isso não é uma estratégia. Isso é exposição. E quanto mais alta for sua posição, mais você tem a perder. Porque você não é mais apenas um homem. Você é um alvo. E quando o risco encontra a oportunidade sem proteção, o resultado nunca está a seu favor. Então, pergunte a si mesmo honestamente: é realmente de graça se vem com um risco que você não pode controlar? Porque a esse nível, você não está apenas jogando por um momento. Você está apostando com tudo. Agora vamos juntar tudo. Não apenas um custo, mas todos eles. O dinheiro, o tempo, a energia, o risco, sua dignidade, seu corpo. Peça por peça, se soma. Mas aqui está a parte que a maioria dos homens ignora. Na verdade, nunca se tratou do sexo. Isso é apenas o que você viu na superfície. O que você realmente estava buscando era algo mais profundo. Validação, escape, a sensação de continuar sendo desejado, de continuar sendo relevante, de continuar sendo querido. E não há nada de errado nisso. Mas a forma como você tenta conseguir isso está te custando mais do que está te dando. Porque cada vez que você repete esse padrão, você perde um pouco mais da sua vantagem. Seu foco se torna mais fraco. Sua disciplina se torna mais suave. Seus padrões caem lentamente. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para que você possa sentir. E com o tempo, você começa a se transformar em uma versão diferente de si mesmo, menos perspicaz, menos centrado, menos no controle. E esse é o verdadeiro custo, não o dinheiro, não o tempo, em quem você está se tornando. Porque os hábitos não apenas consomem seus recursos, eles remodelam sua identidade. E esse hábito te afasta da sua melhor versão. Você acredita que está buscando prazer, mas o que você realmente está fazendo é sacrificar seu potencial, trocando o poder de longo prazo pela satisfação de curto prazo. E a pior parte, parece normal. É assim que você sabe que é perigoso. Porque uma vez que algo destrutivo parece normal, você para de questionar. Você para de resistir. E é aí que ele assume o controle. Então, dê um passo para trás por um momento e veja o panorama geral. Pergunte-se isso. Depois de tudo o que você investiu, depois de tudo o que você deu, depois de tudo o que você arriscou, o que você realmente ganhou? Foi duradouro? Foi significativo? Te deixou mais forte? Ou simplesmente te deixou com vontade de mais sem realmente te satisfazer? Porque se não te construiu, te custou. E agora você está em um ponto em que precisa decidir, não o que você quer neste momento, mas em quem você quer se tornar. Porque no final do dia, isso não é sobre sexo, é sobre direção. Agora tudo se resume a isso. Uma decisão. Não sobre o que você quer esta noite, mas sobre quem você vai ser. Porque nesta fase você não pode mais fingir. Você viu o custo. Você sentiu o efeito. Você sabe aonde esse caminho leva. Então agora você escolhe. Existem apenas 3 caminhos reais. Caminho 1, compromisso. Você escolhe uma mulher, uma conexão real, algo estável. Sim, custa mais adiantado. Tempo, energia, responsabilidade. Mas em troca, você obtém algo real. Consistência, apoio, significado. Não é fácil, mas é honesto. Caminho 2, honestidade. Sem fingir, sem atuação, sem ilusão. Você tem claro o que quer. Uma troca direta, sem expectativas ocultas. Você paga com algo renovável em vez de pagar com seu tempo, sua energia e sua identidade. É simples. É limpo. Caminho 3, disciplina. Você se afasta completamente. Por um período de tempo, você se foca em si mesmo, sua saúde, seu propósito, seu crescimento. Você pega toda essa energia e constrói algo com ela. E algo poderoso acontece. Você se torna mais perspicaz,
mais claro, mais forte. Porque você não está mais distraído. Você não está mais vazando energia. E este é o caminho que a maioria dos homens teme. Porque exige controle, mas te dá poder. Agora aqui está a verdade. Nenhum desses caminhos é de graça. Tudo tem um custo. Mas há apenas um caminho que garante a perda. Aquele em que você finge que algo é de graça. Essa é a armadilha. Homens de baixo valor perseguem o que parece de graça. Homens de alto valor entendem o custo. Você só pode escolher como pagá-lo. Então pergunte a si mesmo pela última vez: pelo que você está pagando de verdade? Porque uma vez que você vê claramente, você não vai mais tomar a mesma decisão. O homem que persegue o que é de graça sempre paga mais. Se isso te deixou desconfortável, ótimo. Isso significa que você precisava ouvir. A maioria dos homens não precisa de mais conselhos. Eles precisam da verdade que tem evitado. E me diga nos comentários: pelo que você acha que os homens estão pagando de verdade hoje em dia? Se essa revelação mudou a forma como você vê os custos ocultos na sua vida, por favor, se inscreva e curta o canal. Estamos desenterrando a história e as verdades que tentaram enterrar. É hora de plantar as sementes do seu futuro. O próximo tesouro de sabedoria será aberto em breve.